Olá, seja muito bem-vindo. Desde já, receba o meu sincero agradecimento por estar prestigiando o meu trabalho. Neste vídeo, vamos falar sobre alguns dos ditadores mais sanguinários do século XX e mencionar outros, inclusive alguns bem atuais e que continuam no poder, espalhando o terror e a destruição, seja ao seu próprio povo ou a outras nações. Já peço que você vá deixando aquela curtida maravilhosa e caso ainda não seja inscrito no canal, que tal fazer isso agora mesmo, hein? E não deixe de compartilhar o vídeo com seus amigos, vizinhos e parentela em geral. Talvez até mesmo com seu cão e seu gato, visto que nessa era de internet, até os nossos queridos pets estão curtindo os entretenimentos online. E não deixe de ativar o lindo sininho de notificações, ok? E agora, vamos direto ao assunto. Os ditadores mais sanguinários do século XX. 1. Mao Zedong. Tipo de regime: comunista. Estimativa de mortes: entre 40 e 80 milhões. Vítimas: opositores políticos. Mao Zedong foi o primeiro ditador comunista a governar a China. Ele também exerceu um importante papel como teórico marxista e líder militar durante a Guerra Civil Chinesa e na luta contra a ocupação japonesa. A Guerra Civil Chinesa teve início em 1º de agosto de 1927 e terminou em 7 de dezembro de 1949. O resultado final foi um saldo de cerca de 8 milhões de mortes. Apenas para não deixar qualquer margem para dúvidas na cabecinha ignorante de alguns de nossos inscritos, vale frisar que Mao Zedong e Mao Tse-tung são a mesma pessoa, ok? E agora, vamos prosseguir com o vídeo. 2. Joseph Stalin. Tipo de regime: comunista. Estimativa de mortes: entre 6 e 20 milhões vítimas. Opositores políticos: Joseph Stalin é um pseudônimo de Iosif Vissarionovich Djugashvili. O nome foi o último de uma série de nomes adotados pelo ditador ao longo de sua juventude na luta armada clandestina. O significado da palavra russa Stalin seria algo como de aço, o que indica a rigidez de sua personalidade e visão ideológica. 3. Adolf Hitler. Tipo de regime: nazista. Estimativa de mortes: 12 milhões vítimas. Opositores políticos e minorias. Adolf Hitler nasceu na cidade austríaca de Braunau am Inn no ano de 1889. Seu pai, Alois Hitler, era um funcionário público que morreu quando Adolf tinha apenas 13 anos. A mãe do futuro ditador, Clara Hitler, era uma dona de casa que faleceu após lutar contra o câncer de mama em 1907. 4. Leopoldo II. Tipo de regime: colonial. Estimativa de mortes: 10 milhões. Vítimas: congoleses. O rei Leopoldo II não cometeu genocídio contra seu próprio povo, o que o diferencia dos demais nomes nesta lista. Na verdade, o rei nem exerceu poder total em seu território de origem, onde o parlamento belga exercia um importante papel na política. O monarca entra para a lista dos maiores genocidas do século XX, devido às atrocidades que liderou durante 23 anos no Estado Livre do Congo, território africano no qual Leopoldo nunca pisou. Embora os crimes do rei belga tenham sido iniciados no final do século XIX, eles perduraram até os primeiros anos do século XX. 5. Pol Pot. Tipo de regime: comunista. Estimativa de mortes: entre 1,2 e 3 milhões. Vítimas: opositores políticos e pessoas consideradas intelectuais. Pol Pot nasceu em 1925, com o nome de Salot Sar, em uma família relativamente rica no Camboja. Durante sua ditadura de terror absoluto, milhões de habitantes das áreas urbanas foram levados à força para o campo, onde passaram a trabalhar como escravos em plantações coletivas. As famílias eram constantemente divididas, com as crianças sendo enviadas para campos onde viviam sob a tutela de oficiais do Khmer Vermelho. Pessoas consideradas intelectuais eram sumariamente executadas. Assim, qualquer cidadão que exercesse um trabalho visto como diferenciado antes da Revolução seria morto assim que descoberto. O terror do tirano Pol Pot chegou ao fim
quando o vizinho Vietnã invadiu o país. Pol Pot morreu em uma cabana no interior do Camboja, sem enfrentar nenhum julgamento por seus crimes. Essa não é uma lista completa, tendo em vista que muitos outros tiranos marcaram seus nomes com sangue nas páginas da história do século XX, mas estes foram 5 dos mais sangrentos e impiedosos, tendo sido responsáveis por alguns dos massacres mais violentos que a humanidade já presenciou. Nessa lista de sangue poderiam ser incluídos vários outros líderes, inclusive o atual presidente russo Vladimir Putin. Até mesmo o megalomaníaco sul-americano venezuelano Nicolás Maduro poderia ser incluído, pois é responsável por muitas mortes. Mas este último, pelo menos por enquanto, ainda não chegou ao nível necessário para ser considerado um genocida de primeiro nível. Vladimir Putin, no entanto, especialmente após desencadear o horripilante conflito bélico com seus irmãos ucranianos e por conta do estonteante número de militares mortos, além das milhares de vítimas civis inocentes, entre os quais muitas crianças, já é sem sombra de dúvidas um dos grandes genocidas da história contemporânea e atual. Mas existe um ditador que posso facilmente incluir entre os genocidas de nível premium. Porém, prefiro apenas mencioná-lo como um dos ditadores mais sanguinários e desumanos da história, o que não deixa de dar no mesmo. Trata-se do ditador iraquiano Saddam Hussein, que governou o Iraque por 24 anos, de 16 de julho de 1979 a 9 de abril de 2003. Grupos de direitos humanos estimam que mais de 250 mil iraquianos foram mortos durante o regime de Saddam Hussein. Esse número não inclui as mortes causadas pelas invasões do Iraque ao Irã e ao Kuwait. A invasão ao Irã ocorreu em 22 de setembro de 1980. Esse foi o início da Guerra Irã-Iraque, que durou até 1988. Já a invasão ao pequeno vizinho Kuwait ocorreu de 2 de agosto de 1990 a 28 de fevereiro de 1991 e acabou com a intervenção dos Estados Unidos e uma coligação militar internacional que foi a causa da desgraça de Saddam Hussein e do seu país, o Iraque, mas especialmente do já sofrido povo iraquiano. Crimes atribuídos a Saddam Hussein: execução de 8 mil membros da tribo Barzani, um clã curdo. Execução de dignitários religiosos xiitas em 1980 e 1999. Campanha Anfal, que matou cerca de 100 mil curdos entre 1987 e 1988. Bombardeio que matou cerca de 5 mil curdos iraquianos, na maioria mulheres e crianças. Saddam Hussein foi capturado em 13 de dezembro de 2003, durante a Operação Red Dawn. O ditador foi condenado à morte por enforcamento em 5 de novembro de 2006, e sua execução ocorreu em 30 de dezembro de 2006. A condenação foi por crimes contra a humanidade, incluindo o assassinato de 148 xiitas na cidade de Dujail, em 1982. Após essa salada de crueldade, sangue e deprimência, espero que você ainda tenha ânimo de fazer, caso não tenha feito, tudo aquilo que te pedi no início, ou seja, curtir, se inscrever no canal, compartilhar o vídeo e ativar o sininho de notificações. No mais, muito obrigado e até o próximo vídeo.